da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Eles vêm dizer a Jesus: por que jejuam os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes disse: podem os convidados às núpcias jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto o esposo estiver com eles, não podem jejuar. Mas dias virão em que o esposo lhes será tirado, então jejuarão naquele dia. Ninguém costura um remendo de pano cru numa roupa velha, senão o pedaço acrescentado, que é novo, repuxa a roupa que é velha e o rasgão aumenta. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho fará estourar os odres e perde-se tanto o vinho como os odres. Pelo contrário, para vinho novo, odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir mesmo a palavra de Deus proclamada. Você pode ir sentando, buscando o seu lugar, preparando o ambiente da sua casa, aumentando o volume do seu rádio. Juntos cantamos. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu acho que todos nós fomos chamados à atenção pela primeira leitura. E até para que você fique conhecendo bem esse fato bíblico, eu reconto com aquilo que estava antes. Não sei se você se lembra que ainda quando Moisés estava caminhando pelo deserto, eles tiveram uma batalha terrível contra os amalecitas, que a Bíblia chama de Amaleque. E era tão grande aquela batalha que Deus deu uma ordem inusitada. Deus fez com que Moisés, que era prático em guerra, junto com Arão e Ur, subissem para o alto do monte e ficassem lá rezando, intercedendo pela batalha, enquanto Josué, novo ainda, inexperiente, ele fosse batalhar ali no campo de batalha, na superfície. Mas Moisés e o sacerdote Arão, junto com Ur, foram para o alto do monte para orar. Veja, porque a batalha ela era muito grande. Eles estavam diante de uma situação muito dura, muito difícil. Você se lembra perfeitamente. Enquanto Moisés conservava os seus braços levantados e orava, Josué vencia. Mas quando o cansaço ia tomando os braços, a mente, o coração de Moisés, e Moisés ia abaixando os braços, e mais do que isso, ia deixando de rezar, porque já tinha rezado bastante, rezado. Na medida que ele ia parando, diminuindo, e parava, Amaleque vencia. Até que não somente
Moisés percebeu, mas Arão e Hur perceberam que era preciso oração sem cessar. Era preciso oração contínua, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, até que a batalha fosse desfechada. Então colocaram Moisés sentado sobre uma pedra, para diminuir o cansaço físico. Ficaram os dois, Arão e Hur, cada um segurando um dos braços de Moisés. E mais do que apenas segurar os braços, os dois se puseram a orar junto com Moisés. Daí sim Moisés conseguia orar continuamente, porque ele não estava orando sozinho. Havia Arão e Hur orando junto com eles. Havia Arão e Hur segurando os braços dele. Até mesmo quando a voz de Moisés ia se cansando, e a própria mente de Moisés ia se cansando, mas ali estava Arão, ali estava Hur, eles continuavam orando. Moisés talvez não orasse mais em voz alta, talvez Moisés apenas dissesse amém, porque o nosso amém de hoje vem dos hebreus. Mas ele estava acompanhando a oração dos dois, ele estava orando também. E daí depois de um pouco, Moisés retomava, mais facilmente Arão e Hur se cansavam, mas agora Moisés estava na frente de novo, os dois iam acompanhando a oração, de maneira que, orando os três, e um segurando os braços do outro, eles oraram, 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 sem cessar, continuamente. No final daquela tarde, Josué, inexperiente em batalhas, conseguiu vencer Amaleque, que era um inimigo terrível. Isso tudo está no livro do Êxodo, capítulo 17. E quando chega ao final, Deus mesmo diz: porque a mão de Amaleque se levantou contra o trono do Senhor, haverá guerra entre o Senhor e Amaleque de idade em idade. Eu vou repetir: porque a mão de Amaleque se levantou contra o trono do Senhor, haverá guerra entre o Senhor e Amaleque de idade em idade. Gente, aqui, quem era Amaleque? Não era apenas aquele reizinho daquele povo, os amalecitas. Amaleque aqui era o próprio inimigo, o desobediente, o rebelde, o revoltado, aquele que se punha contra Deus, aquele que não queria obedecer a Deus, e que veio justamente para o nosso meio, para nos levar à desobediência, para nos levar à rebeldia, para nos fazer revoltados contra Deus. E Deus mesmo estava declarando, porque ele levantou a mão contra o trono de Deus. Foi isso que o inimigo fez. Ele levantou a mão contra o trono de Deus, não querendo que ele fosse o rei, não querendo que ele fosse o Senhor, não querendo obedecer. Deus disse: por isso haverá guerra entre o Senhor e Amaleque de idade em idade. Quer dizer, continuamente, 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 continuamente. Isso já vem dizer a você que em tudo da sua vida, mas especialmente na sua casa, na sua família, no coração do seu lar, haverá sempre uma batalha, porque o inimigo não vai querer dar paz à sua casa. Ele não vai querer dar tréguas à sua casa. Ele vai fazer questão de encher de problemas a sua casa. Somente que ele é disfarçado. Ele não se apresenta assim, logo trazendo problemas para você. Bem ao contrário. Ele entra na sua casa, ele entra na sua família, trazendo as coisas gostosas que você e o pessoal da sua casa gosta. Ele vai trazendo para dentro da sua casa as revistas, os vídeos, os filmes, as novelas, os programas, os CDs, as músicas sensuais,
as chopadas e as cervejadas. Vai trazendo para dentro da sua casa os palavrões, os gritos, os xingos. Vai trazendo para dentro da sua casa. Missa fica longe, palavra de Deus fica longe, oração fica longe, ele traz muita festa. E a gente, tolamente, acaba aceitando a entrada do inimigo, porque parece que ele quer o nosso bem. Afinal das contas, ele quer cervejada todo final de semana, quer churrasco, ele quer chopada o tempo todo. Ele facilita todas as coisas, afinal das contas, para que ser tão radical, né? Para que ser tão fanático assim? Não, vamos. Essas revistas que mal tem, essas revistas, esses filmes, esses vídeos, esses programas. E você vai deixando que ele entre. E tenha certeza, a gente colhe aquilo que a gente planta. Veja, se você planta rosas, aliás, se você planta roseiras, você vai colher rosas, não resta dúvida. Mas se você planta abacaxi, pior ainda, se você cultiva abacaxi, o que você vai colher? Você vai colher rosas? Claro que não. Claro que não. Você vai colher abacaxis. Você está entendendo por que você vive colhendo abacaxi na sua vida? Gente, o Senhor fala claro, porque justamente a mão de Amaleque se levantou contra o trono de Deus. Daqui para frente haverá continuamente guerra entre o Senhor e Amaleque. E Jesus mesmo diz: não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir o dinheiro e servir a Deus. Não dá para servir o prazer e servir a Deus. Não dá para servir o prazer e servir a Deus. Não dá. Ou a gente serve a um, ou a gente serve a outro. Nós precisamos desterrar o pecado das nossas vidas. Você pode achar exagerado, não, mas nós temos que maneirar, não é? Porque, não, meu filho, não, minha filha. Inclusive, uma coisa muito importante: você é pai, você é mãe, e Deus deu a você a autoridade. A autoridade que você tem é a autoridade que vem de Deus. Eu não estou dizendo para você ser bruto, para você ser sem educação. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo para você xingar, gritar, bater. Não estou dizendo isso. Estou dizendo para você usar a autoridade que vem de Deus, porque afinal das contas, a autoridade que Deus te deu, deixa eu dizer uma coisinha, a palavra autoridade vem de autor. Quem faz um livro é o autor. Portanto, essa pessoa tem autoridade sobre aquilo que ele fez. Quem pinta um quadro, quem faz uma imagem, é o autor. Portanto, ele tem autoridade. Que beleza! Deus, para fazer os seus filhos, não quis fazer sozinho. Deus quis você. Deus quis vocês dois, marido e mulher, para criar os seus filhos. Deus não criou os seus filhos sem você, sem a sua participação, mas ainda algo de você foi passado para cada um dos seus filhos. Então, eles carregam em si a marca da sua própria carne, eles carregam em si a marca da sua autoridade. Você é a autora, você é o autor dos seus filhos, portanto, você já tem autoridade natural sobre eles, autoridade natural sobre eles. Você precisa exercer essa autoridade. Se você, infelizmente, foi seguindo os princípios de uma falsa pedagogia, de uma educação errada, de deixar os filhos fazerem tudo, de deixar na sua casa entrar de tudo, e cada um fazer aquilo que bem entende, você é que decide, está na hora de você mudar. É urgente você mudar. E claro, você não vai agora usar autoritarismo, porque não vai resolver. Você não vai agora querer, na base do tranco, do xingo, do grito,
Na base de dar murro na mesa, você querer mudar uma coisa que foi você mesmo quem fez. Eu repito, se você planta roseiras, você vai colher rosas. Mas se você planta abacaxi, você vai colher abacaxis. Os abacaxis já estão plantados no seu quintal. Você queira ou não queira, vai dar abacaxi. Então agora é preciso, gente, substituir. Você que infelizmente trouxe, desculpe, tanta sujeira para dentro da sua casa, você tem que parar. Veja o que o Padre Jonas está falando. Você tem que parar. Você não pode mais continuar trazendo toda essa sujeira para dentro da sua casa. Não pode. Você precisa trazer Deus para a sua casa. Você precisa ser o primeiro orante. Você precisa ser, em primeiro lugar, você como pai, você como homem, você como esposo, você tem que ser o primeiro a rezar. É assim que você exerce a sua autoridade de pai e de família, porque a sua paternidade vem de Deus. Então você como pai, você toma o lugar de Deus. Na verdade foi isso, Deus colocou você como pai dentro dessa casa. O lugar que é de Deus foi ocupado por você. Então você precisa ser homem de Deus. Não sei se eu consegui me explicar. O pai, o primeiro pai é Deus. Ele é o dono da sua casa. Ele é o chefe da sua casa. Ele é o pai da sua casa. Mas Deus quis alguém invisível, palpável, sensível, que tomasse o lugar dele de pai e que fosse pai dentro desta casa. A sua paternidade vem de Deus. Se a maternidade vem de Deus, muito mais a paternidade, porque Deus é pai. Então você é a figura de Deus, você é a imagem de Deus, você é o representante de Deus dentro da sua casa. Você precisa ser homem de Deus. Você precisa ser o primeiro obediente. Claro, eu sei que nós somos fracos, eu sei que nós somos pecadores, eu sei que nós erramos, eu sei que nós carregamos uma carga do passado, das coisas que nós fizemos erradas, dos maus costumes que nós contraímos. Eu sei de tudo isso, das coisas que nós aprendemos de maneira errada e trouxemos para dentro da nossa casa, da nossa família. Mas impressionante, quando você se faz homem de Deus, quando você se dispõe a obedecer, Deus começa a transformar a nós. Nós somos os primeiros a sermos transformados por Deus, e tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tudo coopera, deixe de dizer, até os erros do seu passado acabam cooperando, porque você se torna mais dócil, mais obediente, mais humilde, mais simples. Você precisa ser homem de Deus dentro da sua casa. E você, mulher, nem resta dúvida. Uma vez que Deus te fez coração, uma vez que Deus te fez educadora, você precisa ser a própria figura de Maria dentro da sua casa. Você precisa ser a orante dentro da sua casa, e você precisa rezar, rezar, rezar. Por amor de Deus, não seja uma mulher leviana. Me desculpe a palavra leviana, mas eu não tenho uma palavra melhor para dizer. Porque a graça que Deus concedeu a você é enorme demais. Você é a maternidade dentro da casa. Você é a mãe. Você é a que gera. Você é a que dá a luz. Você é quem educa. Repito, você é a própria figura de Maria dentro da sua casa. Justamente por isso, porque Deus te escolheu para você ser a própria figura de Maria e realizar a missão de Maria dentro da sua casa. É por isso que o inimigo quer fazer. Ele tem usado de todos esses meios, a partir da televisão, mas não só ela, tem usado de todos esses meios para banalizar você como mulher e banalizar a sua missão de mulher e fazer de você, desculpe, uma leviana.
que faz da sua vida simplesmente uma busca de prazer, de satisfação, de vaidade. Você não imagina a beleza da missão que Deus confiou a você. Você não imagina a beleza da missão que Deus confiou a você. Deus conta com você. Você é a primeira orante. E você precisa ser como Maria, aquela que diz e realiza com fatos: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Faça-se em mim segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, segundo os seus mandamentos, segundo as suas leis. Deixa eu dizer, você precisa ser obediente a Deus. Você não obedece à televisão, você não obedece às novelas, você não obedece aos você decide dessa vida, não. Você obedece a Deus. E por isso você precisa conhecer a Deus, você precisa ser mulher de Deus, que reza, que conhece a palavra de Deus. Aqui na Canção Nova, tudo é providência, nada é simplesmente coincidência. Foi hoje cedo, depois desse acampamento, que chegou às minhas mãos uma carta, onde a pessoa diz que justamente ela começou a fazer o diário espiritual, dentro daquele método, a Bíblia no meu dia a dia. A Bíblia foi escrita para você. E ela disse que foi para ela realmente sobrevivência. Deixa eu ler tudo. Padre Jonas, eu me chamo Andressa, tenho 21 anos. Estou lhe escrevendo para dizer o que o livro A Bíblia no meu dia a dia fez e está fazendo na minha vida. Eu vivia mergulhada em um mar poluído, onde mal conseguia ver o que estava à minha frente. Só sei que este lugar era cheio de tubarões cegos, surdos, mudos, que diziam para mim o que ouviam e viam, fazendo-me experimentar coisas gostosas e prazerosas, que com o passar do tempo foi se tornando os amargos da minha vida. Foi através de muitos mergulhos nesse mar, que parte de mim adaptou-se à forma prazerosa a esse ambiente poluído, cuja lei se baseava em levar uma vantagem mentirosa da vida. Minha outra parte, porém, estava morrendo, pois dependia de oxigênio para respirar. E naquele mar não havia oxigênio para mim. Eu estava quase morta, sozinha, boiando entre uma onda e outra, quando de repente apareceu em minha frente um navegante guiado por uma bússola, cujo ponteiro apontava sempre para Deus. O navegante, vendo-me naquela situação, jogou em minhas mãos um kit de sobrevivência, a Bíblia no meu dia a dia. Esse kit me deu vida nova, me fez enxergar que o que eu não pertencia àquele mar poluído, e sim à vida do reino de Deus. O navegante estendeu-me a sua mão e seguimos juntos para o reino de Deus. Obrigado, navegante de Deus, Padre Jonas. Que você continue sempre a resgatar para Deus almas perdidas neste mundo poluído e sem vida. Que Deus se faça sempre presente na direção da sua vida. Nesse primeiro exercício, compreendi que Deus habita em minha vida, fazendo-me sua filha, do qual Ele me dá como herança a salvação e a vida eterna. Primeira carta de São João. O Senhor quer saber o que foi que eu aprendi? Foi isso. Para servir a Deus é preciso que eu creia. Que eu creia que Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo trazer-nos luz, livrando-nos das trevas. Para servir a Deus, não preciso de um super-herói, basta eu ser fraca e depender exclusivamente de Deus. Para servir a Deus, devo fazer-me pequena aos olhos do mundo, para que só assim Deus se faça grande em minha vida. Para servir a Deus, devo colocar o amor e o perdão acima de qualquer erro do meu irmão. Para servir a Deus nesse mundo, devo estar com as mãos cheias de sementes, trazidas da palavra do Pai, para jogá-las por onde meus pés passarem,
fazendo do meu caminho muitos frutos para Deus. Para servir a Deus, devo fazer de minha vida uma vida para Deus, sendo justa segundo a sua lei. Só se serve a Deus às claras, pois Deus é luz. Nunca se serve a Deus na mentira, pois Ele não é trevas. Para servir a Deus, devo fechar os meus olhos e deixar-me conduzir pela brisa suave das palavras dEle e do seu Espírito Santo. Quando eu provar para mim e para o mundo que o amor de Deus é maior que o infinito, aí sim poderei desfrutar do amor de Deus face a face com Ele, dele. Por enquanto, sou sua amiga, fraca e pecadora, mas que carrega dentro de si a luz que muitos homens e mulheres perderam na busca dos seus ideais. Deixa eu lhe dizer, você precisa ser mulher de Deus. Você precisa ser homem de Deus, que conhece a palavra de Deus, que assimila a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, que realiza a palavra de Deus. Eu digo a você, não é difícil demais. Sabe, gente, é que nós aprendemos, infelizmente, a navegar por esses mares poluídos mais fáceis da vida, da sociedade. É por isso que nós achamos difícil nos escaparmos e obedecermos a Deus. Deus está dizendo a você, na sua casa, na sua família, na sua vida, haverá uma contínua guerra entre o Senhor e Amaleque. Por quê? Porque Amaleque levantou a sua mão contra o trono de Deus. Ele não quer obedecer. Então, ou você se põe contra Amaleque, contra o demônio, contra o pecado, contra essa sociedade maliciosa e depravada, e se entrega totalmente a Deus, ou você, mesmo que você queira ser de Deus, mas só de fantasia, só de vontade, você enganosamente estará servindo ao inimigo e não a Deus. Não dá para servir a dois senhores. Hoje, já, nesta missa, Deus está em primeiro lugar, colocando você na parede. Até quando você vai querer servir a dois senhores? Até quando você vai querer ficar pulando de galho em galho, achando que você pode servir a Deus e ao mundo, a Deus e à sociedade, a Deus e à televisão, a Deus e aos princípios das novelas? Até quando você vai pensar que você pode servir a Deus e a malícia, a Deus e a sexualidade, servir a Deus e servir as suas vaidades? Até quando você pensa que pode ficar saltitando nos galhos de uma árvore? Você precisa parar. Você precisa entregar-se unicamente a Deus e dizer como Maria: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, porque haverá uma contínua guerra entre Amaleque e o Senhor. Daí nós entramos no trecho da missa de hoje. Já é Saul, o primeiro rei de Israel, a quem Deus mesmo consagrou através do profeta Samuel. E chegou um momento em que Saul precisou enfrentar Amaleque. E Deus disse então para Amaleque: não se pode dar tréguas. Você vai batalhar contra Amaleque, ele é muito mais forte do que você, muito mais forte do que o povo de Israel, o meu povo, mas eu vou dar a vitória a você e ao povo que me pertence. Vocês vencerão pela minha força, não é pela força de vocês, é pela minha força. Mas exterminem tudo, não fiquem com nada, acabem com Amaleque, acabem com as suas riquezas, com as suas ovelhas, com seus bois, com tudo, não fiquem com nada. Em outras palavras, era a linguagem daquele tempo, tudo é voltado ao interdito. Interdito queria dizer aniquilar tudo, não fiquem com nada. O que aconteceu? Eles foram e guerrearam, Deus estava com eles, eles venceram.
Foi uma batalha difícil, mas venceram, e venceram não pelas próprias forças, mas pela força de Deus. Gente, acabada a batalha, eles viram as riquezas de Amaleque. Viram o ouro, viram a prata, viram os bois, viram as ovelhas, viram as joias, viram os tecidos, viram as roupas bonitas, viram as riquezas, e era assim. O povo vitorioso ficava com tudo que pertencia ao povo vencido. Desculpe a expressão, foram que nem urubu em cima da carniça, e foram pegando tudo. O que os amalecitas tinham de melhor, o povo judeu foi ficando. E Saul, que sabia muito bem, Deus tinha dado a ele uma ordem exata, concreta: não fiquem com nada, tudo ao interdito. Saul amoleceu. Quando Saul viu a festa que o povo de Deus estava fazendo com aquelas riquezas, quando Saul viu a festa que eles fizeram com as joias, com as roupas, quando Saul viu a festa que fizeram com os bois, com as ovelhas, enfim, com as riquezas do povo vencido, Saul, que era a autoridade, Saul, que era o rei ungido por Deus, ele teve medo de desagradar o povo e deixou que o povo ficasse. Você viu a leitura? Quando Samuel chega, Deus mesmo mandou Samuel para pedir satisfação. Ainda Saul tenta enganar, mentir, dizer: não, nós ficamos com algumas coisinhas, e essas coisinhas nós vamos depois oferecer em sacrifício a Deus. Essas ovelhas que estão aí, esses bois, são para oferecer em sacrifício. Mas Samuel sabia muito bem, e mais ainda Deus sabia muito bem, que tudo aquilo era mentira. O povo foi buscar aquelas riquezas porque ficou encantado, seduzido, veja, pelas riquezas de Amaleque. Gente, a figura daquilo que acontece conosco. Deixa eu dizer, os nossos filhos se encantam. Sim, os nossos filhos se encantam com as riquezas, com os prazeres, com a vaidade do príncipe desse mundo. Quem é que deve controlar os nossos filhos? Somos nós. Desculpe, mas nós é que temos medo, nós é que temos medo de desagradar os nossos filhos, nós é que somos os primeiros ambiciosos, nós é que somos os primeiros fracos, a irmos também nós, como Saul, à cata das riquezas do príncipe deste mundo. Nós também vamos buscar na televisão, nas músicas, vamos buscar nos vídeos, vamos buscar no dinheiro, na riqueza, nos prazeres, no sexo, que o príncipe desse mundo está aí para nos dar livremente. Vamos buscar com Amaleque aquilo que nos traz prazer, e depois ficamos sem força, somos fracos igualzinho Saul, e não somos capazes mais de impor a nossa autoridade aos nossos filhos, porque nós somos os primeiros a buscar as riquezas de Amaleque. Você me entendeu? O que é que Samuel foi obrigado a dizer a Saul? Diante da mentira de Saul querendo tapar o sol com a peneira: não, nós ficamos apenas aqui com umas ovelhas, uns bois e algumas riquezas para oferecer em sacrifício a Deus. Ele foi obrigado a dizer: obediência é por acaso preferível ao sacrifício? Aliás, é uma afirmativa: a obediência é preferível ao sacrifício, e a docilidade é mais do que a gordura dos carneiros. Mas a rebeldia equivale ao pecado de adivinhação, e a obstinação, a rebeldia, a obstinação, a revolta, equivale à feitiçaria, porque realmente para o povo de Deus o pior pecado era a feitiçaria, era a adivinhação. Eles só podiam servir ao Deus vivo e verdadeiro, eles não podiam se misturar com a idolatria daquele tempo. E Deus está dizendo: a rebeldia de vocês, a desobediência de vocês é um pecado tão grande quanto a feitiçaria. E Deus conclui: porque rejeitaste a palavra do Senhor, Ele te rejeitou, não és mais rei.
E gente, foi assim realmente. Dali para frente foi a derrocada de Saul. Dali para frente foi a derrocada de Saul. Graças a Deus que nos tempos de hoje, Deus não faz assim. Deus se mostra rico em misericórdia, está mais uma vez dando chance a nós. Deixa eu dizer a nós que somos pais, para que sejamos em primeiro lugar os obedientes. Diga comigo, eu estou entendendo, Senhor. Nessa história da Bíblia está a minha própria história. Na pessoa de Saul está a minha pessoa. Infelizmente, Senhor, eu não tenho servido a Ti exclusivamente. Eu tenho tentado servir a Deus e às riquezas, servir a Deus e aos prazeres, servir a Ti e ao príncipe deste mundo. Eu quero ficar com Deus e com Amaleque. Infelizmente, Senhor, eu tenho querido ficar ao mesmo tempo com Deus e Amaleque. E hoje o Senhor vem me dizer: não é possível servir a dois senhores. Ou se obedece a um ou se obedece a outro. Ou se segue a um ou se segue outro. Aquilo que você planta, você colhe. Por isso hoje, Senhor, eu estou me rendendo na Tua presença. Perdão da minha rebeldia, perdão da minha desobediência. Eu sou o primeiro desobediente. Se os meus filhos desobedecem, é porque eu sou o primeiro desobediente. Se os meus filhos não seguem a lei de Deus, é porque eu não sigo. Se os meus filhos não vão à igreja, se eles não rezam, se eles não conhecem a palavra de Deus, é porque eu não dei o exemplo, é porque eu não sou fiel, é porque eu não sou perfeito, como eu preciso ser diante de Ti. Perdão, Senhor, eu reconheço, eu sou o primeiro errado, eu preciso mudar a minha vida. Eu não posso servir a Deus e ao demônio, a Deus e ao príncipe desse mundo, ao Senhor e a Amaleque. Eu só posso servir a Ti, meu Deus e meu Senhor. Perdão pelas minhas desobediências, pelas minhas revoltas, pelas minhas rebeldias. Eu me ponho na Tua presença, me prostro a Teus pés e digo: faz-me obediente, Senhor. Eu quero ser obediente, Senhor. Eu digo como Maria: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a Tua palavra. Muda o meu coração, Senhor. Agora, gente, é o momento de nós ficarmos em pé e pedirmos que a obediência entre na nossa casa, e pedirmos que o Senhor entre na nossa casa. Infelizmente fomos nós, com a nossa desobediência, que trouxemos muitos males para dentro da nossa casa, mas o Senhor é bom. E quando nós nos confessamos errados, pecadores, desobedientes, rebeldes, Ele vem em nosso auxílio, Ele vem em nosso socorro, Ele entra na nossa casa, Ele entra na nossa vida, Ele entra na vida dos nossos, Ele se dispõe mais uma vez a limpar a nossa casa. Peça ao Senhor agora que limpe a sua casa. Muita sujeira que há na sua casa, foi você mesmo quem trouxe. Muita rebeldia, muita desobediência dos seus filhos, foi você quem trouxe. Mas o Senhor agora quer vir em seu auxílio. Apresente ao Senhor as pessoas concretas da sua casa. Apresente ao Senhor as situações concretas da sua casa, da sua família. Sim, apresente ao Senhor e
Vamos pedir agora, Senhor, entra na minha casa, entra na nossa casa, Senhor, e afasta dela, Senhor, todo o mal, afasta da minha casa, Senhor, todo o pecado, afasta da minha casa, Senhor, toda desobediência, afasta de mim, Senhor, todas as coisas malignas, nocivas, que infelizmente muitas delas foi eu quem trouxe, Senhor, mas hoje eu reconheço, hoje eu estou arrependido e peço, Senhor, vai à minha frente e entra com a tua luz na minha casa, Senhor, dissipa as trevas, Senhor, enche a minha casa de luz, Senhor, liberta a minha casa de todo mal, de toda desobediência, de toda rebeldia, liberta a minha casa, Senhor, dos frutos do pecado, Senhor, infelizmente os abacaxis que eu estou colhendo, os problemas que eu estou colhendo, foi eu quem plantei, Senhor, mas agora venha em meu auxílio, Senhor, socorre-me, Senhor, eu preciso de socorro, e liberta-me, Senhor, arranca pela raiz, Senhor, tudo aquilo que eu mesmo plantei, arranca pela raiz, Senhor, e que eu não colha mais, Senhor, problemas, mas que eu colha a paz, que eu colha a alegria, que eu colha amor, que eu colha a felicidade da minha casa, Senhor, onde o Senhor seja o Rei, onde o Senhor seja o único Senhor. Sim, eu estou te fazendo hoje, Senhor da minha casa, Senhor da minha família, em primeiro lugar o meu Senhor, eu quero obedecer, Senhor, eu quero seguir as tuas leis, eu quero ser a primeira pessoa orante, eu quero ser a primeira pessoa que conhece a tua palavra, que se esforça, que luta, que aborrece o pecado, que não quer saber do pecado na minha vida, Senhor. Eu quero ser o primeiro a obedecer, Senhor. Sou fraco, reconheço que errei, que vou errar, mas eu quero, Senhor, sinceramente, eu digo aqui diante de Ti, diante dos céus, da terra e dos próprios infernos, eu quero obedecer. Liberta-me, Senhor, de toda a minha desobediência, de toda a minha rebeldia. Liberta-me, Senhor, e liberta a minha casa. Levanta a sua mão direita. Levanta-te, Senhor, levanta-te como Rei, levanta-te como Senhor e entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família e exerce, Senhor, a tua autoridade. Eu quero também exercer a tua autoridade na minha casa, na minha família, mas entra, Senhor, e exerce a tua autoridade. Levanta-te, Senhor. Os nossos sacerdotes vão passar aspergindo a água benta. Nós não vamos apenas cantar, nós vamos orar com essa música, implorando ao Senhor que Ele se levante na nossa casa e que Ele seja o Senhor. Levanta-te, Vai erguendo Senhor. sua mão, porque a palavra proclamada, ela já se cumpre, ela já se faz, e vai dizendo: Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te. com toda a força, levanta-te. Levanta-te. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.